Muito bem, vamos rodar o segundo laboratório, o segundo exemplo, e com base nele vamos escrever os nossos exercícios. Primeira coisa, pega o seu kit na mão, olha na parte de trás do kit, então tem o display na frente, na parte de trás, tem um suporte para bateria. Dentro da caixinha que vocês receberam tem uma bateria. Veja onde é o positivo, né? Encaixa essa bateria, porque como nós vamos trabalhar com o módulo de hibernação e para o funcionamento do módulo de hibernação nós dependemos da existência dessa bateria, se a gente não colocar a bateria vai dar problemas na hora de executar o código-fonte. Então pega o seu kit, encaixa a bateria aí. Encaixou? Agora abre o IAR, como você está vendo aqui na nossa tela. IAR está aberto, então vamos abrir o workspace do nosso hands-on. Vai lá comigo em File, Open, Workspace. E aí, vai naquela pasta, né, hands-on do M4, que você criou depois que descompactou o arquivo que eu mandei para você. Lá dentro tem um arquivo chamado EKLM4F232, 2 cliques nele. Vai carregar todo o nosso laboratório. Está aqui o overview, né, com todos os labs e exercícios e exemplos que estão preparados aqui para esse hands-on. E você vai clicar aqui nessa paletinha, IB_Lab, que é o nosso laboratório de hibernação. Vem aqui no source, né, no código-fonte, iblab.c, põe ele na tela. Esse é o código-fonte que a gente vai trabalhar. Atenção, uma informação muito importante para que você não trave o IAR e não aconteça erros difíceis de resolver num primeiro momento para quem está mexendo com a ferramenta pela primeira vez. Esse código-fonte de hibernação vai colocar o nosso microcontrolador para hibernar. Lembra lá do vídeo anterior que eu mostrei que quando a gente coloca o microcontrolador para hibernar, o processador é desligado, a parte de memória é desligada e os periféricos são desligados, mantendo apenas funcionando o módulo de hibernação alimentado por aquela bateria de 3 volts? Pois bem, o debugger, o ICDI, também vai ser desligado quando eu ligar o módulo de hibernação. Significa que a comunicação entre o IAR e o seu kit, quando eu executar esse código e passar os 5 segundos de tempo que vai aguardar para entrar no módulo de hibernação, vai cortar a comunicação entre IAR e placa. E aí, se você estiver depurando o código-fonte e o microcontrolador se desliga, o IAR perde essa comunicação e pode travar. E aí, para você destravar o IAR, você vai ter que desconectar o kit, conectar novamente e reiniciar o IAR. Então, para a gente não passar por esse procedimento chato, nós vamos fazer o seguinte. Primeira coisa, a bateria está conectada no kit, certo? Segunda coisa, já colocou o cabinho na porta USB do kit e outra ponta na porta USB do micro. O Windows reconheceu. O código-fonte está aqui na tela. Então você vai clicar no Download and Debug para compilar esse código-fonte. Então, clica aí. Ele vai gravar e vai trazer você aqui para o int void main, na linha 84. Né? Se eu vier no passo a passo, olhando o que meu código-fonte faz, eu vou fazer uma breve descrição agora, você vai entender em que momento é que o módulo de hibernação vai ser ativado e quando é que quando é que cessa a comunicação com o IAR. Então olha só, na linha 94 eu vou ligar o clock principal do sistema, na linha 100 eu vou inicializar o display, aqui eu vou ligar o barramento de clock no periférico módulo de hibernação. Vou escrever uma série de mensagens na tela, então vou inicializar o contexto e começar a colocar informações na tela, dizendo que esse laboratório é de Hibernate. E aí é o seguinte, nessa linha eu deixei o meu clock do periférico Hibernate habilitado. Muito bem.
Se ele está habilitado, o meu módulo Hibernate está ativo. Pode não estar sendo utilizado até o momento, mas ele está ativo. Já tem módulo Hibernate ligado, recebendo clock. Muito bem. Eu vou testar aqui qual foi a última vez que o Hibernate ligou. E se ele ligou porque eu pressionei o pino de Wake Up, que é aquele botão que tem aí na placa, onde no Silk Screen está escrito Select/Wake, então se eu pressionar, se o Hibernate acordou por conta de um Wake Up, ele mostra para mim que foi por conta do Wake Up. Se ele acordou porque eu vim de um Reset, ele vai escrever Reset. Né? Se ele acordou por conta de um RTC, que é o nosso primeiro exercício, ele vai escrever que acordou porque o RTC disparou, ok? Aqui eu habilito o módulo para operação, na linha 166, escrevo na tela que está tudo começando e disparo um contador até 5. Então você vai ter aí 5 segundos, né? Após esses 5 segundos, eu dou uma chamada de Hibernate. É nessa linha, na linha 238, que o meu módulo de Hibernate vai ser ligado. E quando eu entrar aqui, o meu microcontrolador desliga. Somente vai funcionar o módulo de Hibernate. Então olha só. Eu já compilei o meu programa. Se eu der um go e ficar olhando para a tela passar os 5 segundos, o meu sistema vai entrar no modo de Hibernate, vai desconectar o ICDI e o meu IAR está aguardando comunicação com a placa e não vai existir. Vai dar pau. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar no go, vou olhar lá na tela, 4, 3... Peraí, mas antes disso eu dou um stop debug. Eu paro a minha depuração, você vai ver que a sua tela continua mostrando e depois dos 5 segundos apaga o display. Por que apagou o display? Porque aqui nesta linha eu chamei o módulo de hibernação. E como o módulo de hibernação estava ligado, se eu vier na minha placa e apertar o botão Wake, ele vai acordar. Ouviram o tutum? Então meu módulo voltou a funcionar e aí ele pegou e vai contar de novo mais 5 segundos. Tudum, desligou. Passou 5 segundos, desligou. Eu vou apertar de novo o Wake e ele vai acordar. Tudum. Daqui a pouquinho ele vai desligar. Vou dar um reset. Beleza? Tudo funcionando. Legal? Muito bom. Repete esta operação. Faz isso rodar. Depois que você... Olha, dormiu. Depois que você fizer isso rodar, leia com calma o comentário que eu coloquei aqui na seção A, o comentário que eu coloquei na seção B, seção A e seção B. Então, eu vou explicar um pouquinho porque eu não quero que você apanhe muito e eu quero que de primeira os dois exercícios funcionem. Então vamos lá, ó. No exercício 1, o que eu pedi para ser feito é que você habilitasse o modo de acordar o meu Hibernate Module, não apenas pelo botão de Wake Up, e sim também pelo RTC. Eu já deixei aqui um trecho de código fonte pronto que vai ligar o RTC e vai fazer ele acordar depois que passou 5 segundos. Então, para eu executar o exercício 1, eu tiro essa linha de comentário aqui e deixo esse módulo funcionando. Mas não apenas isso. Eu venho aqui e digo que o pino que vai poder acordar o meu módulo de hibernação, além de ser o pino de Wake Up, também é Wake Up por RTC. Então eu tenho que tirar o comentário disso. Tira esses dois comentários e roda de novo o programa. Veja se agora ele vai acordar por 2 motivos. Motivo 1, toda vez que você apertar o pino de Wake Up, desde que o microcontrolador esteja dormindo, é lógico. Motivo 2, se você não apertar o pino de Wake Up, dentro de 5 segundos, o RTC estoura e acorda o meu sistema. Veja se é isso. Isso é o exercício 1. No exercício 2, eu gostaria que você medisse as correntes desse cara. Então seria interessante medir a corrente.
quando o RTC está habilitado, quando o RTC não está habilitado e quando eu estou em modo ativo. O RTC habilitado é só rodar o exercício 1, como eu mostrei aqui, e medir a corrente. O RTC desabilitado é a minha seção B. Eu vou voltar esse comentário aqui e tirar essa linha, esse comentário aqui, ó, aonde eu desabilito o RTC. E aí eu deixo o wake up ser feito apenas pelo pino, ok? E meço a corrente. Você pode se perguntar, aonde é que eu meço essa corrente? Eu meço essa corrente aqui. Deixa eu mostrar. Olha só, lá na placa de vocês, está aqui o meu Cortex M4, está aqui o LED de Power e está aqui 2 resistores já soldados na placa. Um chamado VBAT e um chamado VDD. R de VBAT, R de VDD, tá? O R de VBAT é um resistor de 1K. O R de VDD é um resistor de 0,1 ohm. Então, utilizando a boa e velha lei de Ohm, para eu calcular qual é a corrente quando eu estou em Run Mode ou quando eu estou em Hibernate Mode com o RTC ligado ou com o RTC desligado, é só eu saber, através de uma medida, qual é a tensão de VDD pelo valor do RD. E para eu saber no Hibernate Mode qual é a tensão do VBAT em cima daquele resistor e do RVBAT. Com isso eu tenho as correntes, né? Tá aí os valores dos resistores. E aí você pode montar uma tabelinha contendo os resultados para que você compare com aquele gráfico, com aquela tabela que a gente mostrou na aula anterior, onde tinha aquele PowerPoint. Então, você pode montar uma tabelinha como essa, né? Rodando em Run Mode, né? Usando o resistor de 0,1. Quanto eu medi lá? Então faz a lei de Ohm, deu tal corrente. Usando o RTC, o resistor é de tanto, quantos milivolts, faz essa medida, completa isso aqui e compara os resultados que você obteve aqui com o que está na tabela. E veja qual vai ser o consumo do seu microcontrolador ao longo do tempo. Legal? Bom, com isso você tem diversão garantida aí nessa parte do hands-on. No próximo hands-on nós vamos ver aí a máquina de ponto flutuante e vamos fazer o exercício de ponto flutuante rodar. Vamos lá?